Boa noite. Cheguei há pouco da escola e aí tava dando uma organizada aqui. Tem algumas pessoas que estão com dificuldade para poder receber os, os vídeos. E aí eu tava fazendo isso, dando uma olhada nos textos aqui. E por fim, eu achei que seria interessante a gente conversar um pouco sobre como fazer uma análise dentro da Bíblia e qual método que eu uso para poder fazer as análises que eu estou fazendo com vocês, né? Eu acho que isso seria interessante. Se vocês conseguirem entender isso, vai ser bom para a vida, para a aplicação ministerial de vocês e até para montar as palavras para ministrar e tudo mais. É uma coisa boa. A primeira coisa que eu indico para vocês é que vocês tenham várias Bíblias, várias traduções. Hoje em dia a gente tem aplicativos, fica muito fácil para a gente conseguir ter acesso a várias traduções, e aí ficar batendo uma tradução com a outra é uma coisa muito interessante, porque se a gente chega e tem uma única tradução, tem alguns textos que outras traduções têm uma tradução melhor. Tá? Por exemplo, se eu pego a Almeida é uma das melhores Bíblias para lidar, né? Almeida, a Bíblia de Jerusalém, são uma das melhores. E a King James são as melhores Bíblias assim para a gente poder lidar para fazer uma análise bíblica. Só que se tem alguns trechos que na Almeida não tá tão legal, aí de repente eu vou para King James, ela tá numa escrita um pouco melhor. Ou se não, se eu vou para a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma construção do texto um pouco mais fácil para entender. Eu não acho muito interessante, mas também assim para uma leitura rápida, uma Bíblia com a linguagem de hoje, né? A NTL, uma coisa assim, TLH. A nova tradução com a linguagem de hoje, ela tem uma abordagem um pouco interessante. Assim, eu recomendo que ela seja para uma leitura rápida. Não dá para a gente ficar lidando o tempo todo com Bíblias desse jeito, porque ela perde alguns detalhes na hora da tradução. Mas enfim, então basicamente é isso. O ideal é o que? Primeira coisa, quando você vai fazer um recorte bíblico, delimita um texto, delimita um pedaço desse texto. Isso não quer dizer que você vai ficar fixado nesse texto o tempo todo, mas você delimita um pedaço dele. Aí dentro dele tem algumas palavras ali dentro que ela começa a apontar para outros trechos, para outros momentos da Bíblia, né? E aí você vai transitando. Porém, quando você vai fazer você delimitou o texto que você quer trabalhar, dá uma olhada antes, dá uma olhada depois para ver se esse trecho ele não tem uma conexão com os outros. Geralmente a Bíblia ela tem várias conexões. Então, existe uma mensagem que ela está sendo falada, e aí na hora que você delimita um recorte de texto, um pedaço específico, você está tirando um pedacinho da fala que o todo está dizendo. Entendeu? Então o ideal é você entender o todo para depois entrar e começar a entender as particulazinhas. Um exemplo, quando você pega a parábola do filho pródigo, por exemplo, na parábola do filho pródigo, você vai fazer uma ministração e vai falar só da parábola do filho pródigo. Só que quando você volta, tem parábolas anteriores. Então, tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida. E antes dessas duas parábolas, tem uma inferência dos fariseus, que eles vão fazer um questionamento com Cristo. Então, o ideal é o quê? A gente pegar, ler inteiro para entender o que é que esse trecho está falando, e aí delimita essa perícope, delimita esse parágrafo. Quando você vê o parágrafo, tem alguns elementos dentro do parágrafo que de repente ele dialoga com a Bíblia inteira, né? Se a gente dialoga, por exemplo, com filho pródigo, já foi um exemplo que a gente pegou, ele comia lavagens. Se você pegar a leitura, olhar para a lavagem e pegar o símbolo do porco, por exemplo, um animal impuro, e esse sujeito que estava comendo a comida do animal impuro, você já começa a criar toda uma estrutura para poder fazer a discussão.
Aí você vai para o livro de Levítico, já vai falar sobre a alimentação do livro de Levítico. Pode dialogar com a Arca de Noé, que também tem a separação de animais puros e impuros. Tem você pode dialogar com Gálatas, com a relação de obras da carne e fruto do Espírito, e aí você vai construindo, e depois também dá para dialogar com a questão da transformação, a morte de Cristo e a transformação do sujeito. Então você tem um amplo universo para discutir só um elemento. Então é isso. Por exemplo, se você está passando, tem o elemento água, você consegue transitar na Bíblia inteira dentro desse elemento água, só na questão do elemento água. Então, como que faz uma análise bíblica? Basicamente isso. Primeiro você delimita o objeto, pega uma pequena palavra e essa palavra você dialoga com toda a Bíblia e vê como ela vai dialogando e como ela vai construindo esse universo teológico ali dentro. Uma outra questão é entender o que é que essa mensagem está falando para nós. Eu chamo isso de aplicação pessoal. Então, na aplicação pessoal, geralmente o texto ele vai dar um ensinamento para a gente desenvolver um comportamento e desenvolver uma obediência. Ou seja, quando a gente vê na Bíblia, a Bíblia é clara. Quando você tem um comportamento obediente, você tem resultados bons. Quando você tem um comportamento desobediente, você tem resultados maus. Então, dentro dessa construção, a gente vai fazendo análise e vai construindo, né, esse diálogo teológico. Então, basicamente é isso que a gente faz, é isso que eu tenho feito com vocês, desde quando a gente estava analisando o Evangelho de Mateus. Uma outra coisa já para a gente concluir, né, tá tarde, né, eu vou continuar lendo mais um pouco, estou tomando um chá, né, e aí já eu vou dormir também. Uma outra coisa que a gente tem que entender, tem um pessoal que fica louco para ter línguas bíblicas e tal, estudar o grego, o hebraico, o latim também é interessante. Se puder, copta, escrita cuneiforme e tudo mais, mas basicamente essas duas línguas, o grego e o hebraico. É interessante você saber, só que quando você vai fazer uma análise bíblica, você precisa entender que essa palavra ela tinha um contexto. Então, antes de você fazer o grego e o hebraico, o mais importante é você entender como que essa palavra está inserida dentro daquele contexto social e aquele contexto histórico. Aí você consegue conectar ela e entender esse todo, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente faz aqui, é isso que eu tenho feito aqui nos momentos de fazer, que eu tenho feito as análises bíblicas junto com vocês. E se vocês forem fazer isso na casa de vocês, faça, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma evolução muito maior agindo dessa forma. Pega, delimita um trecho do texto, vê como esse texto está dialogando com antes e com depois. Depois você pega todas as palavras específicas dentro desse texto e vê como ela dialoga dentro de toda a Bíblia. Aí quando você vê como ela dialoga dentro de toda a Bíblia, você vê como ela faz uma aplicação pessoal para a sua vida. Basicamente é isso, e é esse o trabalho que a gente faz quando a gente vai fazer uma análise de um texto para preparar uma pregação, para preparar um ensinamento, uma exposição bíblica. É desse processo, tá bom? Isso é para fazer uma análise sensata. Tem gente que usa outras formas que eu não recomendo, mas esse é o melhor caminho para a gente seguir. Espero que em algum momento a gente consiga fazer alguns exemplos e de repente vocês fazerem essas análises e disponibilizarem para a gente poder dar uma olhada, ver e discutir. E mais, entenda uma coisa, nós só crescemos juntos. Então, venha cá e vem crescer com a gente.